Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o caso Gabby Petito, que ganhou aí um documentário na Netflix. Confesso que eu não conhecia sobre esse caso, passei a conhecer assistindo ao documentário, mas a gente precisa também comentar aqui de antemão no vídeo que é um caso super peculiar, porque a forma que ele foi tomando durante o documentário e a forma como ele acabou não são muito reais em documentários, sabe? Não são muito comuns em documentários. Mas acho que foi isso que fez eu me impressionar com o documentário. E é um caso bem complicado e as imagens, os depoimentos, em tudo que envolve os episódios deixa tudo ainda mais bizarro, mas enfim. Roda a vinheta porque hoje, neste vídeo, nós vamos comentar sobre o caso Gabby Petito. Gabby Petito era uma mulher estadunidense que tinha um relacionamento com o Brian. Ela tinha um sonho de criar um canal no YouTube onde ela ia fazer vlogs sobre as suas viagens ao redor do mundo. Ela também era uma pessoa que queria desbravar o mundo, era uma pessoa que queria, de uma certa forma, ter ali o controle total da sua vida. E até certo ponto, o Brian, o até então namorado dela, ajudava ela nesses momentos, nessas decisões, enfim, em tudo que ela precisava para fazer ali o seu sonho se tornar realidade. Ela decide então ir contra o conselho dos seus pais e sair de onde ela morava para ir para a Flórida, para fazer ali os vlogs da viagem, para também viajar um pouco, conhecer cidades novas, enfim. E apesar dos seus pais falarem que não era uma boa ela sair de Utah, né, que era a cidade onde ela morava com seus pais, ela vai contra a decisão não, né? Ela vai contra os conselhos deles e mesmo assim ela decide ir viajar com o Brian. Eles são denunciados pela polícia porque foi feita uma denúncia de que alguém viu o Brian batendo na Gabby e, enfim, eles são parados numa blitz. A Gabby tem uma cena do documentário que ela tá chorando muito, tá num estado emocional muito diferente. E ela tá também achando que ela foi a culpada pela agressão que ela sofreu. Então, ela quer a todo tempo encontrar o Brian, ela quer a todo tempo que os policiais deixem ela encontrar com ele e quer fazer com que a situação não se vire tanto contra ele, mas sim muito contra ela. Então ela tem um comportamento ali como se ela fosse errada e como se a agressão que ela tivesse sofrido não fosse algo que merecesse a atenção da polícia e não fosse algo que merecesse a atenção e os cuidados dos profissionais envolvidos. Os policiais então eles decidem separar a Gabby e o Brian. Ela continua na van e volta para o local onde eles estiveram. E o Brian ele vai para um hotel para ele ficar ali sendo vigiado, para ele ficar longe da Gabby, alguma coisa assim. Tudo dá errado quando a Gabby ela decide encontrar o Brian escondido da polícia, ok? Porque de certo ela não conseguia ficar longe dele, de certo ela não conseguia ficar muito tempo fora, então eles se encontraram escondidos da polícia. Um tempo depois, a Gabby ela para de mandar mensagem para os seus pais, completamente assim, nenhum oi, nenhum nada, gente, nada. Ela para de mandar mensagem, ela para de mandar tudo. E os pais dela, obviamente, começam a estranhar, obviamente começam a achar estranho o porquê que ela não está mandando mais mensagens e eles tentam falar com o Brian, que também não tá mais com o seu celular, e aí eles começam a ficar preocupados e acionam a polícia, acionam as autoridades para tentar encontrar a Gabby e tentar encontrar o Brian também. Mas infelizmente a Gabby ela acaba sendo levada aí de Americanas pelo namorado. E depois que a Gabby acaba sendo levada de Americanas pelo namorado, ele também some, ele dá um chá de sumiço em todo mundo. Mas primeiro, quando a polícia vai tentar interrogar ele para saber o que tinha acontecido, ele não quer falar com a polícia, os pais dele também não deixam a polícia ver ele. Então isso, né,
vai alimentando cada vez mais a suspeita da polícia e vai fazendo com que o Brian seja cada vez mais investigado. E a cada vez que a polícia vai investigando o caso, a cada vez que a polícia vai investigando as provas, eles acabam encontrando cada vez mais coisas, até que eles chegam num parque onde o Brian teoricamente se escondeu, e eles também acabam encontrando o Brian, porque ele também foi de Americanas, só que dessa vez ele foi por ele próprio, ok? Supostamente na carta que ele deixou para os pais da Gabi, ele não teria aguentado a pressão de estar envolvido, né, nas questões dela, também não teria aguentado ver ela sofrendo, porque de acordo com ele, numa carta que ele escreveu para os pais da Gabi, o que foi comprovado inclusive que foi mentira, ele disse que a Gabi teria sofrido uma hipotermia depois de atravessar um rio ali, e que ele quis terminar com o sofrimento dela para não ver ela sofrendo, o que é totalmente mentira, porque de acordo com a investigação da polícia, ela foi por, né, enforcamento, então não teria como uma hipotermia causar aquelas marcas no pescoço dela. E o documentário acaba com as únicas 2 pessoas que sabiam o que tinha acontecido com a Gabi, né, silenciadas para sempre. Então, teoricamente, o documentário ele não teve uma resolução, a gente não soube o porquê que ele fez aquilo, a gente não soube o porquê que ele teve a iniciativa de fazer isso, a gente só sabe o que o documentário mostra e algumas matérias que tem pelo Google. Então, esse caso ele ficou inconclusivo, tanto pela parte do Brian quanto pela parte da Gabi. A gente não sabe o porquê que ele fez isso, como eu falei, a gente não sabe nada, mas eu senti que foi, na minha visão, né? Eu senti que foi porque ele tava começando a ver que ela tava começando a tomar a vida dela, né? Ele tava começando a ver que ela queria ter os sonhos dela. E o comportamento que ela tinha com ele em alguns momentos, o comportamento que ela tinha com ele no geral, fez com que ele foi criando um comportamento tão agressivo que ele não conseguiu mais suportar e acabou dando um fim nela. Essa é a minha opinião, mas pode ser que seja uma outra interpretação. Na série, a gente tem depoimentos de amigos, depoimentos dos próprios pais da Gabi, depoimentos de policiais, e eu acho que isso é bem bizarro, porque à medida que os depoimentos vão aparecendo, a história da Gabi, ela vai se reformulando no documentário e a gente consegue acompanhar direitinho, tintim por tintim, de tudo o que vai acontecendo à medida que as pessoas vão falando. E nossa, agora que eu já fiz um resumo da história, eu posso falar que é bem assim, é bem parecido com o caso da Laci Peterson, sabe? A única diferença é que a Laci, ela tava grávida, que a Laci não queria ser uma youtuber famosa, mas eu acho que as histórias são parecidas, mas diferente também do caso da Laci Peterson, o cara, né, o marido dela que foi responsável por fazer ela, né, partir dessa pra uma melhor. E ainda mais com o bebê, gente, nossa, o caso da Laci Peterson com certeza é um caso bem grave, sabe? E, inclusive vale a pena você ir assistir esse documentário no Netflix. A diferença é que o cara, ele foi preso, eu não sei se ele foi solto, eu não consigo ter essa informação, mas é um caso que é bem parecido com o caso da Gabi Petito, e que de alguma forma faz com que a gente pense que você pode confiar tanto numa pessoa a ponto dela poder acabar com a sua vida, sabe? Só que uma coisa muito estranha é que a última vez que a Gabi foi vista saindo de uma loja de conveniência foi com ele. E mais, a van que ele e a Gabi tinham, que tava no nome dela, no caso, tava parada na frente da casa dele. Então, assim, como que ele pegou a van e voltou sem ela? Sabe? Isso aí já é um pouco estranho. Isso aí já é algo que, sabe, desperta aí a curiosidade da polícia e faz com que ele comece a investigar cada vez o Brian. Outro ponto que fez ele se culpar ainda mais é que ele não quis falar com a polícia enquanto ele estava em Utah. Ou seja, a polícia, ela ia conversar com ele, só que ele não queria conversar com a polícia, e os pais dele também faziam com que ele não conversasse com a polícia. Então eu acho que isso é muito mais bizarro, é muito mais estranho, assim. E claro que foi levando aí o caso a ser muito mais, né, muito mais bizarro para o lado dele,
Porque a cada vez que ele ia fazendo isso, a cada vez que ele ia omitindo provas da polícia, a polícia ia descobrir muito mais coisas, obviamente, sobre ele. E como eu falei, né, a polícia, depois que ele some, que ele dá um chat sumiço em todo mundo, eles começam a investigar, começam a ver que ele pegou os cartões da Gabi e fez depósitos para ele mesmo, eles começam a ver que ele tava com o celular da Gabi por um tempo. Então, tudo leva a crer, e tudo levou a crer que foi ele mesmo, sabe, que fez tudo isso. O que é mais bizarro, porque ele não parecia ser uma pessoa assim de temperamento forte, que pudesse cometer esse tipo de criminalidade, sabe? Ele parecia ser um cara legal, ele parecia ser um cara bem fofinho, então pra vocês verem que esses são os piores. E tem uma cena do documentário, que foi a cena que eu acho que eu mais prestei atenção, assim, que é a cena que eles são parados pela Blitz, né, da polícia, e é a cena que ela tá no carro da polícia e ela começa meio que a chorar, assim, quando os policiais começam a fazer as perguntas pra ela, como se ela tivesse feito a agressão contra o Brian, sabe? Ela comenta que ela bateu primeiro, mas que ela só tava querendo se defender e que ele não quis fazer aquilo por mal. Então eu imagino que naquele momento a mente dela tava muito extasiada, tava muito debilitada também, e que ela quis só que aquilo acabasse, certo? Ela queria voltar com ele, né, pra van e depois voltarem pra lá onde eles estavam. Só que aí eu comento, né, a polícia não deixou eles ficarem juntos, mas eles acabaram se encontrando depois. E também, pra finalizar aqui essa parte de depoimentos, eu acho que tanto os depoimentos da primeira pessoa, da melhor amiga da Gabi e dos pais dela, fizeram com que isso fosse algo muito mais memorável, assim. Porque a gente foi lembrando de coisas que aconteceram nesses 3 episódios do documentário e que ao mesmo tempo foram coisas que eles foram comentando à medida que as cenas foram passando. Então é muito bizarro que tudo foi se amarrando direitinho. E eu também fico com um pouco de, eu vou dizer raiva, né? Porque a Gabi, ela era uma pessoa que tinha tudo pra crescer na internet. Eu sei que não é sobre isso, né, documentário, mas ela publicou só um vídeo. Um vídeo ela publicou. E foi o último, sabe? E inclusive esse vídeo está até disponível no YouTube, né? Acho que agora com o documentário ele ganhou ainda mais relevância. E é isso, né, gente? A Gabi teve seus sonhos interrompidos. Ela foi viajar pra fazer os seus vlogs e nunca mais voltou, mas acredito que é que nem uma pessoa falou no documentário, né? Quando mulheres brancas sofrem esse tipo de sequestro e barra, né? Eu acho que a mídia cai muito mais em cima, né? Enfim, tanto o caso da Laci Peterson quanto o caso da Gabi, enfim, de tantas outras mulheres. E isso foi algo que realmente chocou bem, assim, sabe? Porque eu acho que ninguém costuma dizer esse tipo de coisa, né? Ninguém costuma colocar a cor e a raça como se fosse um empecilho. Claro que não é, obviamente, mas eu acho que naquele momento do documentário, eles terem colocado aquela fala fez com que a gente realmente refletisse um pouco mais e pensasse assim, não, tem alguma coisa errada, sabe? Por que que só pessoas brancas têm essa atenção da mídia, sabe? Claro que eu acho que isso é uma coisa que não interfere muito, ok? Eu acho que isso não tem nada a ver. Mas, para aquele momento, a mídia acabou colocando isso como uma situação que realmente acabou acontecendo no documentário. Mas é basicamente isso, pessoal. São 3 episódios explicando um pouco da história da Gabi. Um ex-namorado dela também aparece, né? E comenta que ela chegou a conversar com ele enquanto ela estava com o Brian lá na Flórida. E que ela chegou também a comentar com ele sobre algumas questões que ela tinha medo, né? E, enfim, quem dera nós que ele tivesse se tocado e tivesse ido ajudar ela com mais calma, enfim, com mais tranquilidade. Mas, infelizmente, não foi possível. E todos esses depoimentos das pessoas que participaram do documentário, eu acho que são muito importantes para a série e fizeram a gente entender um pouquinho mais sobre o caso. E para pessoas como eu, que também não conheciam o caso, saber mais quem era a Gabi Petito. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha, tá? Sobre o documentário da Gabi Petito. Aqui tem uma informação no roteiro que ela foi... que ela desapareceu no dia 12 de agosto de 2021. Que foi aquela cena que eu comentei com vocês, que ela tava na loja de conveniência. Então esse foi o último dia que ela foi vista aí com o seu namorado.
E é isso, gente. Vamos agora saber, né, se vai ter mais desdobramentos do caso, se vai sair alguma matéria ou se vai sair mais algum depoimento que não apareceu na série. Enfim, não tem como saber. E a princípio é isso que a gente pode esperar do documentário da Gabi e torcer para que a família consiga ter encontrado um acalento e né, eu sei que a dor nunca vai passar, mas que eles tenham aprendido a se acostumar a viver com essa dor. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.